horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente chamar o Vanin, vamos só checar as informações levantadas pela Agrinvest da Bolsa de Dalian, mercado futuro asiático. Milho em alta nessa quarta-feira, 19 de outubro, o farelo em baixa e o óleo de soja em alta também. E aí, claro, vamos chamar quem entende mais do que a gente para nos explicar toda essa movimentação, até porque a China está passando um apagão de farelo por lá, e é ele que vai nos explicar a importância desse momento e o que isso quer dizer principalmente para os chineses e como isso vai direcionar ali o consumo deles. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Carla? Beleza? Tudo bem contigo? Tamo aí. Tamo aí na atividade, como diria o poeta? Tamo aí no pagodinho. Pagodinho dos mercados. Pagodinho dos mercados, que é o sobe, desce e vamos parar hoje, Eduardo Vanin. Tal de um batuque pra lá, pra cá e vai que vai. Mas melhor assim do que meio paradão, meio lateralizado. Quando a gente não tem notícia, né? Pelo menos a gente tá entendendo o que tá acontecendo ou ainda não? Faz parte de uma sazonalidade bem conhecida do mercado, só que esse ano um pouquinho diferente. Aliás, parecido com o ano passado também, que os Estados Unidos teve problema logístico, foi um início de temporada muito lento para os embarques de soja. Lembrando, o ano passado foi a passagem do furacão Aida, de agosto para setembro, e aí os terminais ficaram no escuro por quase um mês. Aí atrasou tudo. Mas esse ano está pior, porque a solução é só chovendo, e não tem muita previsão de chuva, e o rio Mississippi continua perdendo nível. E aí a gente vê um fluxo completamente comprometido dos grãos lá nos Estados Unidos, né, Vanin? Tem barco lá que atracou final de setembro e até agora não saiu. Quando normalmente o tempo aí de embarque nos Estados Unidos é 4, 5 dias no Golfo. Vaninho, e o que isso está fazendo com o mercado? Que tipo de pressão exerce sobre os preços nesse momento? E como é que você como é que você analisa que isso vai impactar principalmente as expectativas, as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as exportações norte-americanas nessa temporada 22-23? Não só de soja, mas milho, trigo, enfim. Olha, vale a máxima, quem pode ficar com estoque é o americano. Isso está provado. Lá na guerra comercial a gente viu, nós vimos os estoques americanos de grãos aí crescendo bastante. Então eles têm capacidade de segurar. Então, em um pior cenário, seria a safra americana, o programa americano de exportação atrasa muito, ele entra no nosso programa de exportação e acaba causando um congestionamento na China. Aí reduziria o programa americano de exportação. Esse seria um fato, porque o Brasil venderia de qualquer jeito. Nós temos duas pressões aqui. Uma que é a armazenagem, capacidade de armazenagem interna. O produtor brasileiro aguentaria um tempo, mas daí vai vir o milho, aí já não é mais possível segurar tanto produto. E tem as tradings, que aqui no Brasil o modelo logístico um pouco diferente do americano, e aqui tem essa pressão do programa, dos programas das tradings, eles vão ter que dar vazão ao grão de qualquer forma. E aí colocaria essa soja mais barata do que a soja americana lá na China. Esse é um ponto que vai acontecer. A única coisa, por exemplo, no ano passado também houve atraso, mas deu tudo certo. O programa americano continuou, foi grande, mas isso porque a soja aqui no Brasil encareceu por causa da quebra. Aí deu tudo certo. Subiu Chicago, subiu o prêmio. E agora, nesse ano, se a safra brasileira for aí, o que estão falando, mais de 150 milhões de toneladas, aí muda bastante. Aí o programa americano ele não vai conseguir se estender como se estendeu nesse ano.
Ivaninha, a gente, inclusive, eu destaquei aqui um dos seus pontos ontem, quando você alertava para esse recebimento de soja na China já bem menor do que em outros anos, ali batendo em níveis parecidos ao de 2018, quando a gente estava no auge da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e também com o auge da peste suína africana, que foram dois fatores aí que impactaram direto no coração das importações de soja pelos chineses. Como é que você está avaliando esse paralelo e esse momento da China, até porque também você vem falando muito sobre esse apagão de farelo na China, e isso tem trazido uma preocupação grande e uma necessidade da gente monitorar isso também para entender como isso continua impactando sobre as cotações, né? Perfeito. A China ela está num apagão de farelo. Esse apagão ele vai aumentar porque a chegada de soja, a venda de farelo já foi feita e contando com a soja americana que está atrasada. E nesse sentido, a China precisa arrumar soja de qualquer jeito. Está comprando aqui no Brasil, o que tem. Comprou semana passada 6 barcos. Ontem saíram mais negócios aqui no Brasil. Está comprando na Argentina, está comprando no Uruguai, está comprando no Canadá, está comprando na Rússia, está comprando nos Estados Unidos pelo PNW para essa janela até janeiro, para escapar do Golfo. Mas a capacidade do PNW também não é muito grande e vai ser rapidamente tomada. E a China vai receber pouca soja, talvez igual lá 2018-19, na guerra comercial, entre setembro, que já não saíram os números ainda, está tudo atrasado, mas pelo que contamos aqui, entre 5 e 6 milhões. E aí outubro vai ser lento, novembro vai ser lento, dezembro vai começar a engrenar. Quer dizer, essa janela de setembro até janeiro ela vai ser de baixo recebimento na China. E aí vai encavalar. Aí lá, março até junho, vai ter um grande recebimento. Aí já somando a soja americana atrasada e a soja brasileira também no início do nosso programa. Vamos ter essas duas janelas. Chinês com pouca soja, baixo esmagamento, pouco farelo, farelo lá valorizado, bases do farelo na China valorizados, margem boa e depois muita soja. Aí muito farelo e aí pode haver uma reversão que para o chinês não vai ser muito bom. Ivaninha, essa valorização toda do farelo, esse momento que você acabou de descrever para nós do farelo, ele está total e completamente atrelado à suinocultura chinesa. Não só a suinocultura, a ave cresceu bem também, está tudo crescendo. Produção de gado de corte está crescendo, gado leiteiro está crescendo, é pequeno ainda, mas está crescendo, piscicultura tem crescido, está tudo crescendo, esse ano tudo cresceu. E, claro, o destaque maior é a suinocultura. Tá. Como é que a gente olha essa perspectiva para o mercado de óleo? Porque a gente tem visto que as coisas não caminham tão paralelamente, né, farelo e óleo, como a gente viu há alguns meses. O paralelo que a gente traça para o mercado de óleos, qual é, nesse momento, diante dessa necessidade que a China tem de esmagar mais soja para fazer farelo, mas que pode ter um mercado diferente e margens diferentes ali no óleo, Vanin? Bom, o ponto é o seguinte, se a gente comparar o que a China mais a Índia, que são os dois maiores importadores de óleos vegetais no geral, comparar o que eles importaram de outubro do ano passado, quando começou a temporada, até julho desse ano, 5 milhões e meio a menos do que o ano passado. A Índia está com estoque baixo, estendeu as tarifas de importação mais baixas até março do ano que vem. E a China, com essa redução do esmagamento, vai ter que comprar mais óleo também. A China reduziu muito a importação. É o outro lado da moeda quando a gente olha o efeito da peste suína africana. Peste suína africana, menor demanda por farelo, menor esmagamento, tem que importar mais óleo. O esmagamento aumentou, reduziu a importação de óleo. Agora, novamente, reduzindo o esmagamento local pelo recebimento atrasado de soja, aí vai ter que importar mais óleo. E a Índia está importando também mais óleo. E a Argentina vai esmagar menos, porque uma grande quantidade de soja que iria para o esmagamento foi para exportação, 5 milhões e 600 até agora, de exportações já certificadas. Isso deveria ir para o esmagamento, não vai. Isso vai dar, mais de um mês de esmagamento deles.
e aí vai reduzir o esmagamento até a próxima entrada da safra argentina. Argentina esmagando menos, Índia com estoque baixo de óleos, China provavelmente vai ter que importar mais, o Brasil esmagando menos por causa de margem negativa. No geral, nós temos aí uma redução agora de oferta de derivados de soja. Certo. Inclusive, você vem destacando também a possibilidade da China importar já o farelo de uma vez, né? Aqui do Brasil. Foi liberado junto com o comércio de milho lá há alguns meses, mas ainda não aconteceu. E a gente viu isso acontecer também com o farelo argentino. Foi liberada a importação de farelo argentino, mas também não rolou na época, efetivamente. A gente tem a possibilidade disso acontecer de novo, ou não, a gente está com chances maiores de realmente o farelo brasileiro começar a chegar na China. E te pergunto mais, Vanin, como é que a gente faz isso com as nossas indústrias também aqui ainda encarando margens ruins e algumas já, inclusive, com suas atividades paralisadas? Que momento é esse para os derivados de soja aqui no Brasil e de olho, claro, nessa demanda chinesa? Bom, a conta teórica ela é viável. Hoje vale a pena comprar o farelo aqui no Brasil ou na Argentina, e inclusive nos Estados Unidos, dada a diferença de qualidade, quando ajustada a qualidade, a proteína mínima e a fibra máxima, o farelo americano também passa a ser viável. Na teoria está tudo viável, quando se compara ao preço do farelo lá no interior da China, com todos os custos envolvidos na operação. Agora, para isso virar realidade, aí é uma questão de talvez muita falta de farelo mesmo. Nada. Na semana passada, alguns chineses que eu conversei comentaram que seria uma possibilidade, mas como você falou, também era uma possibilidade em 2018, lá na guerra comercial, liberou a Argentina, mas nunca aconteceu também. Agora, um fato novo, esse início de semana, aliás, na semana passada, a China liberou a importação de farelo da Bielorrússia. Talvez é um tiquinho, mas só mostra que abrir o leque de opções seria importante nesse momento para a indústria chinesa, para o consumidor de farelo. Certo. Enfim, a conta ela é viável. Agora, se vai acontecer, é uma outra história. Isso é muito dado pela tarifa de importação. No caso da soja, é menor do que dos derivados. Então, nunca. A ideia é realmente não importar farelo, importar soja e processar lá na China mesmo. Vanin, como é que nesse momento a gente tem visto ainda um volume de soja da safra 21/22 a ser comercializado aqui no Brasil? A gente tem um ritmo muito lento das vendas 2022/23 e essa logística toda comprometida nos Estados Unidos. Soma-se a isso uma Argentina que vendeu bastante no último mês em função lá do dólar soja. Como é que a gente está entendendo que essas ofertas vão se encaixar no quadro global de consumo a partir de agora? O produtor brasileiro está colocando todos esses fatores na conta para fazer o seu planejamento comercial, ou você percebe que essa postura mais defensiva do produtor brasileiro, do vendedor brasileiro, continua e o nosso ritmo de negócios aqui ainda está mais contido e poderia ser melhor? Bom, o produtor brasileiro, ele ainda está muito na cabeça, o preço caiu, o custo foi maior, isso vem prevalecendo. Outra questão é o clima, estamos com laninha, o produtor aqui, por exemplo, do Paraná, lembra muito bem do ano passado, foi muito parecido, começou bem, depois parou de chover. Os mapas continuam mostrando isso, os dois modelos, o americano e o europeu, continuam mostrando um padrão parecido a partir de novembro com o ano passado. Tudo isso acaba travando a comercialização. E todas as fichas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não fosse essa questão logística americana, que eu acho que também não é que ela seja passageira, mas em termos de influência nas cotações em Chicago, eu imagino que é passageira. Porque todas as fichas estão colocadas aqui no Brasil. O Brasil precisa produzir 152 milhões, que é o que o USDA trouxe. Na média das estimativas aqui no Brasil, está por aí também. De fato, com essa quebra nos Estados Unidos, que não era esperada, lembrando, em 2 relatórios, de agosto para outubro, a produção americana diminuiu 6 milhões de toneladas.
e o Brasil subiu 3. Então nós Tá. temos 3 a menos ainda. E se o Brasil não produzir 152, se o Brasil produzir 145, o que ainda seria recorde de produção, Sim. aí a coisa aperta mais ainda. O produtor brasileiro está posicionado para surfar uma onda altista daqui a pouco. Tem fundamentos para isso? Eu diria que tem. Talvez não agora, mas nós podemos ver fundamentos aí um pouco mais para frente que podem trazer a soja em Chicago para cima, por exemplo. E isso ou seja, a gente vai ver que o mercado brasileiro e o produtor brasileiro, o vendedor de uma forma geral, ele vai ter, portanto, oportunidades interessantes de mercado ainda para diante, portanto. Pode ter sim, pode ter. Tá. A dependência da produção brasileira é muito grande. É muito grande. Agora é importante que a gente saiba... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, se tudo correr bem, né? Aí vamos ter um alívio. Vamos ter um alívio aí quando se fala de oferta global. E não podemos esquecer, claro, não podemos esquecer da demanda. Será que a demanda vai ser de 98 milhões de importação por parte da China? Essa é a grande pergunta também. E para isso a gente tem aí a manutenção do Covid-0, o discurso do Xi Jinping, linha dura. Então, tem tudo isso em jogo para frente. Mas agora, o clima é o principal ponto. O mercado não ficou muito animadão com o discurso do Xi Jinping, né? Na sua análise, você também pontuou isso, né, Vanin? Você achou que ele ia trazer um fôlego ali para a economia chinesa, pelo menos uma faísca ali para começar a entender que poderia haver um relaxamento das medidas ou algo nesse sentido. Não veio no discurso de Xi Jinping, ele focou completamente a questão da tolerância zero contra o Covid, e de fato a insistência do vírus lá, ela tem comprometido bastante essa possível retomada da economia chinesa, né? Eu falei com ele um pouco antes do discurso dele. Você ajudou ele a fazer aquele... Aí ele me contou, pode esquecer, nós vamos manter o Covid-0. Mas enfim, havia uma pontinha, sempre tem uma pontinha de esperança, né, que tudo vai dar certo, tal coisa. Então, mas o Xi Jinping, a linha dele é essa, ainda mais com a China tomando porrada de tudo que é lado, isso desde 2018. De tudo que é lado. Então, a China se divorciou dos Estados Unidos e arranjou um namorado novo, o Putin. Então, estamos aí, né? E ela tem um filho órfão chamado Taiwan, e ela quer de volta. É a novela global. E vamos ver quem vai ficar com esse filho, porque essa novela global, ela tá só começando, porque esse namoro, esse começo de namoro é sempre bom, né, Vani? É sempre bom, tá todo mundo muito amigo, os dois estão ali, né, encontrando soluções para os seus problemas, e, portanto, essa manutenção do conflito para a China, abre aspas, bom, fecha aspas, porque não é bom para ninguém, mas enfim, essa manutenção do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isso impacta, se é possível dizer isso, de alguma forma positivamente para a China? Ela tem ali algumas alternativas importantes que poderiam estar sendo oferecidas a outros países? Olha, quando você pensa investimentos realizados na Ucrânia, não é bom. Os investimentos que a COFCO fez lá nos terminais, ferrovias, não estão funcionando. Vamos pensar assim, o payback daquele investimento está comprometido. Quando se fala de energia barata, tá aí, a China está se servindo do petróleo, do gás, da Rússia, e vai aumentar esse comércio. Do fertilizante também, mais barato, e assim por diante. Então, é difícil dizer. Agora, a China, ela tinha me parece, fazendo uma leitura do que já aconteceu, ela nunca condenou, nunca chamou de invasão, sempre chamou de conflito, não se posicionou como o Ocidente gostaria que a China se posicionasse. Então, a China ficou nem lá nem cá. Claro, talvez temendo que os Estados Unidos conseguiria angariar mais apoio da Europa, coisa que o Trump não conseguiu, na pressão contra a China, comercial e entre vários outros aspectos. Mas parece que essa corda também arrebentou.
que agora, claro, a Europa está com os Estados Unidos compradaça nos Estados Unidos no sentido aí de tanto pressionar a Rússia e também defender Taiwan. Então, a gente viu Reino Unido se posicionando, a Alemanha, na questão que envolve Taiwan. Então, não sei o que passa na cabeça do Xi Jinping agora, no sentido de apoiar ou não a Rússia. Claro que esse apoio não chegou a um extremo militar, apesar de alguns momentos terem comentado sobre isso, que o Putin teria pedido ajuda à China, a China foi e negou. Então, veja que a China está conduzindo de uma maneira muito neutra, nem lá nem cá. Tem feito um comércio cada vez maior com a Rússia, mas outros países também têm, exemplo a Índia. O Brasil comprou um navio de diesel, tem comprado fertilizante, e nesse ponto ninguém pode acusar a China de apoiadora. Vamos ver. Não me parece que a China ganharia alguma coisa com essa história de apoiar muito a Rússia ali no conflito. Agora, ela apoiar e aumentar o comércio, outros estão fazendo também. Tá. Vanin, você tem uma pergunta aqui. O Jun Murakami pergunta o seguinte: por que o mercado de grãos vai sofrer influência da demanda somente em dezembro? Os preços de pagamento para dezembro estão baixos em Mato Grosso. Bom, o Murakami, é o seguinte, é que isso é sazonal, tá bom? Então, todo ano você vai ter esse pepino. Se você ficou com a soja no Mato Grosso para depois de outubro, não só no Mato Grosso, as indústrias elas entram em manutenção. Esse ano é mais cedo porque a demanda por óleo ficou uma meleca. Quer dizer, muitas pararam. E aí não tem mais compradores. Você vai vender para um só, que é o exportador, que nesse momento está exportando milho. Então, realmente, no Mato Grosso, é sempre um mau negócio segurar soja por muito tempo, lá para o final do ano. Então, eu diria que é muito mais uma questão logística e uma questão de paralisação das fábricas. A gente pode ter problemas logísticos aqui com esse ritmo mais contido das vendas da safra 22/23, inclusive para milho também, Vanin, mais à frente? A logística brasileira vai ser testada de novo. A boca de saída tá grande, que são os portos. O Brasil está de parabéns. Nós temos capacidade para embarcar 16 milhões, mais que isso, em um único mês. Estados Unidos, talvez, num mês muito bom, talvez 12 milhões, 14 milhões, somando os grãos. Então, o Brasil já passou. Agora, a dificuldade é chegar lá no porto. Aí não temos caminhão, rodovias, a capacidade de armazenagem, no sentido de chegar o grão das lavouras, colocar no padrão e daí levar para o porto. A gente viu um pouquinho disso com uma safra muito menor esse ano. Com uma safra de 127 milhões de toneladas de soja, uma safrinha de 90 milhões, nós já sentimos bem ali em maio esse pepino, esse cenário. Agora imagina o ano que vem, 152 e uma safrinha, sei lá, se tudo correr bem, tem aumento de área, tem isso, tem aquilo, podemos falar de 100 milhões, talvez. Aí, quer dizer, sim, a resposta é sim, nós vamos ter muita pressão ali nessa transição da soja para o milho. Vanin, Murakami te agradeceu e o Bernardo, deixa eu ver aqui, Bernardino Tartari falou que bom programa. Eu vou te chamar todo dia, meu amigo, eu vou te chamar todo dia e eu vou deixar você aqui comigo, ó. Vai chegando pergunta, eu não vou mais responder nada, eu vou passar tudo pro nosso oráculo Eduardo Vanin. Vanin, que isso. Obrigada, viu? Você sabe que eu adoro entrevistar você. Sempre perspectivas diferentes das demais. Gosto demais, realmente, quando você está com a gente. Ainda mais quando a gente tem aqui a participação do pessoal. É sempre bom, sempre enriquecedor. Obrigada, meu amigo. Boa quarta-feira para você. Abraço a todos, boa semana, vamos lá. E de olho no clima, que é o ponto mais importante, sem dúvida. Vem agora, viu, Vanin? Na sua sequência. Vem agora, vou ficar de olho clima, aí. Por gentileza, mande seus pitacos, por favor. Tá bom, deixa comigo. Obrigada, Vanin. Abraço para você e para todo o time da Agriinvest. Até mais, tchau. Tchau.
Eduardo Vanin, senhoras e senhores, porque aqui é informação com diversão. Esse homem é incrível, né? Eu sempre falo para vocês. E primeiro que eu sempre trago as análises do Eduardo Vanin. Sempre, quer dizer, todos os dias. Por quê? Porque no meu acompanhar do mercado, né? Como é que eu edito as informações para trazer para vocês, né? Eu sempre tento buscar várias opiniões para que a gente possa ter essas perspectivas diferentes, criar um cenário bem completo para você. E o Eduardo Vanin, ele é muito focado na questão, além, claro, de todos os fundamentos, mas ele mergulha muito nas questões do mercado chinês, né? Os comportamentos das empresas de alimentos, as ações dos mercados, as ações das empresas alimentícias na China, os hábitos de consumo, a política chinesa, tudo isso faz muita diferença e mexe muito com as cotações no mercado futuro chinês, na bolsa de Dalian, e também impactando, claro, os demais mercados. Por isso que quando o Jun Murakami pergunta aqui para a gente sobre essa questão da influência que a gente vai sentir só em dezembro, e a gente busca entender essa sazonalidade, ela está muito atrelada a essas necessidades que a China ainda tem de cobertura para os meses mais à frente, né? Então pode ser que em dezembro ela venha a mercado com um comportamento diferente, né? E por que a gente está sentindo isso agora de forma mais contida, né? Na formação dos preços para dezembro em Mato Grosso, que ainda estão baixos, né? Nas palavras do Murakami. Porque Chicago ainda não refletiu esse movimento, né? Então o Vanin traz essa perspectiva. Fora outros grandes profissionais que a gente entrevista aqui diariamente, mas eu gosto muito também da forma como ele traz as informações, né, de forma muito, muito leve, muito clara, e isso é muito bom. Por isso eu sempre digo para vocês, vou deixar o arroba aqui do time da Agriinvest no Instagram, sigam, o Vanin faz ali stories diariamente, ele, João Schaffer, Marcos Araújo, Bruno Stewart, Jefferson Souza para falar dos fertilizantes, é um time ali, senhoras e senhores, de colossos, né, só de feras. Então vale a pena vocês acompanharem, fora, claro, o próprio blog da Agriinvest, né? Que é o o go.agriinvest mudou, né? O domínio agora é go.agriinvest.agr.br. Eu vou deixar para vocês aqui no Instagram. Não linka, o Instagram não linka, mas dá para vocês saberem como procurar insights de quem vive o mercado, tá? Eu sempre falo isso para vocês. E vou pedir para o nosso time deixar também, já vou passar aqui pro Mateuzinho, deixar para nós lá nos links do YouTube também, ok?